Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Queridos, Deus abençoe cada um de vocês com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Talvez você diga: eu tenho passado muitas aflições. Eu digo que eu também tenho. Nós passamos muitas aflições, muitas vitórias, temos muitas derrotas, mas em tudo Deus está cuidando de nós. Porque se a gente também só tem vitória, a gente o ego vai crescendo, agora mesmo eu penso que eu sou Deus. Você não conhece gente assim que ele acha que ele é Deus? Ele acha que ele é Deus, só que é com letra minúscula, e então ele é mau. Mas ele é Deus, ele manda, ele tem domínio, é tudo e tal, todo mundo obedece, ele acha que ele é Deus, ele pode. Então Deus está cuidando de nós para que nós nos mantenhamos no lugar diante de Deus. Bem, nós estamos no capítulo 17 de João. Capítulo 17 é chamado de a oração sacerdotal de Jesus. Tem 26 versículos. É uma oração que ele faz ao Pai antes da sua morte. Porque o capítulo 18 já começa a descrever Jesus no Getsemane e o encontro com as pessoas que queriam prendê-lo. Então, o capítulo 17 foram as últimas palavras de Jesus. Ali nesse texto ele revela os sentimentos da alma, os mais profundos sentimentos da alma. Ele revela assim quem é Jesus. Porque muitos pensam que Jesus é um mero homem. Outros acham que Jesus é Deus só. Outros acham que Jesus foi um homem que se aperfeiçoou tanto que quase que virou Deus. Outros dizem que Jesus é Deus, mas com letra minúscula. Até na Bíblia deles tem quando fala de Jesus, fala Deus com letra minúscula, que é para dizer que ele não era Deus, mas também não era homem. Então ele era um deusinho. Tipo assim, quase como no panteão grego, ou no panteão egípcio. Existiam os deuses deles. O mundo inteiro tem deuses. Mas não é verdade. Jesus é uma incógnita. Jesus está acima da nossa compreensão, mas quem crer nele e for batizado será salvo. Será salvo. Ele é a porta. Quem entrar por essa porta será salvo. Ele é o caminho. Quem seguir esse caminho será salvo. Então são coisas para o homem assim difíceis de compreender, não encaixam. Mas para Deus está tudo encaixado, está tudo certo. Então vamos lá. Capítulo 17 de João. Eu vou ler, começando no versículo número 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Tá bom, vou parar um pouquinho aqui no versículo número 3.
Jesus levanta os olhos para os céus. Isso é simbólico. Sempre que eu falo com Deus, eu levanto os olhos. Porque embaixo é próprio de dizer que é o inferno, que é o lugar do Satanás. Para cima é a luz. Para cima está o céu, a vida eterna, Deus. Isso é para o homem compreender. Porque se a terra não é bem redondinha, mas é oval, se a terra é redonda, então se eu estou nessa posição hoje, do outro lado estão numa posição oposta. Então a Bíblia não é um livro científico ou um livro destinado a cientistas. Ele é destinado a todas as pessoas do planeta, de todas as épocas e eras. Por isso ele tem que falar a nossa linguagem. Não é difícil compreender isso de forma nenhuma. Então ele diz: Pai, levantou os olhos aos céus e diz: Pai, glorifica a teu filho, para que o filho possa glorificar-te a ti. Isso revela a consciência que Jesus tinha e revela o que vai acontecer comigo, com você, quando nós tivermos esse relacionamento com Deus, porque é igual. É igual. Se Deus não me glorifica, é porque tem alguma coisa errada na minha vida. Mas se Ele me glorifica, então eu consigo glorificá-lo. Primeiro Ele faz, mas eu tenho que permitir que Ele faça. No versículo número 2, Jesus dizendo da autoridade que Ele tinha sobre toda a carne, Ele diz: eu tenho autoridade, porém, no final do versículo, Ele diz que concedeu a vida eterna somente às pessoas que o Pai havia lhe dado. O Pai predestinou aqueles que Ele deu ao Filho, e nenhum desses que Deus lhe deu, Ele perdeu. Ele cuidou de todos, está cuidando de todos hoje. Não estamos sós. Ele disse: voltarei também, voltarei, porque Ele está preparando a sua noiva. É outra linguagem figurada. Está preparando a sua noiva para o dia das bodas do Cordeiro. E aquele dia será magnífico. Eu estarei lá, vou participar, porque o Senhor me chamou e eu disse: sim, eu quero ir. E Ele está cuidando de mim. É o poder dEle que cuida de mim. Não sou eu que me cuido, eu não dou conta de me cuidar. Eu sei disso. Não quero dizer: Deus, eu estou aqui porque eu mereci. Eu quero dizer para Ele: eu estou aqui porque o Senhor mereceu. O Senhor fez por mim o que eu nunca dei conta de fazer por mim. O Senhor fez. No versículo 3 diz: o que é a vida eterna? A vida eterna é conhecer a Deus. É isso que é a vida eterna. Conhecer a Deus como único Deus verdadeiro. Está no versículo número 3. Você quer gravar isso aí? Versículo número 3. Único Deus verdadeiro. E a Jesus a quem enviaste. Sabe, é muito claro. Mas as religiões inventaram outras coisas. Inventaram outras coisas para desviar da verdade. Quer dizer, isso foi uma obra do inimigo. O inimigo semeou o joio no meio do trigo, né? Jesus falou isso. Mas a verdade é essa aqui, que existe somente um único Deus verdadeiro, e somente Jesus é que foi enviado por Ele. Então, você fala assim: nossa, Deus é muito... Deus não reparte nada com ninguém, só Ele. É verdade, verdade, só Ele mesmo. Não reparte não, não reparte não. Você é uma mulher casada? Você é um homem casado? Você reparte o seu cônjuge? Você repartiria o seu cônjuge? Não? Por quê? Por quê?
Você repartiria o seu filho? Também não? Mas você quer que Deus reparta a glória dele com deuses, com as nossas filosofias. Entende? E Deus disse: a minha glória não reparto com ninguém. O diabo reparte tudo. Está tudo certo. Está tudo bem, está tudo legal, toda religião é boa. Tudo que fala de Deus eu aceito. Isso é do Satanás. Ele reparte tudo. Para ele está tudo bem. Um pedacinho já serve. Deus disse: não. Para mim um pedacinho não serve. Ou é tudo ou é nada. Deus é bem definido nisso. Bem definido. Aí você pode ter uma ideia do que vai acontecer no dia do juízo final. Mas se ele me ama, se ele te ama, acabou. Você o ama, acabou. O diabo quer roubar, matar, destruir. Você diz: aqui não. Em nome de Jesus, aqui não. Você é vitorioso. Versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Jesus está orando e está dizendo: Pai, eu te glorifiquei na terra. Eu consumei a obra que o Senhor confiou a mim. Ele tinha consciência. Você fala: o que Jesus fez? Olha o mundo hoje. Olha o mundo hoje. Olha o mundo hoje. O que Jesus fez? Nazareno não era ninguém, humilde, pobre, nascido numa manjedoura, filho de uma mulher desconhecida chamada Maria, filho de um homem desconhecido chamado José, que era um pai adotivo. Nasceu num paizinho pequenininho, inexpressivo, um país que era dominado pelo Império Romano, escravizado. Como que ele mudou o mundo desse jeito? Ninguém fala antes de Maomé, depois de Maomé. Antes de Buda, depois de Buda. Mas todo mundo diz 2014 DC. Depois de Cristo. Todo mundo diz 700 AC. 700 antes de Cristo. Jesus dividiu a história. Isso é um milagre que só Deus pode fazer e poderia ter feito. Jesus. E ele diz: eu consumei a obra, terminei, completei a obra que o Senhor me confiou. Nós estamos lendo a oração de Jesus. Se ele me mandou fazer uma obra, eu vou até o fim. Se ele colocou na minha mão um talento, eu vou multiplicar o talento. Uma pessoa recebeu 5 talentos, e Jesus disse: multiplicou, ganhou mais 5. O outro recebeu 2 talentos, multiplicou, ganhou mais 2. O outro ganhou um talento só, embrulhou no lenço, enterrou. Quando o Senhor veio procurar, ele disse: eu tive medo de perder, eu pensei que às vezes não fosse conseguir, eu enterrei o talento, está aqui, não gastei nada, não te roubei, está tudo aqui. E o Senhor disse: servo mau, negligente, se você tivesse colocado no banco, teria rendido alguma coisa. Você não fez nada. Inútil. Você é inútil. Peguem-no e lancem-no no fogo para que seja devorado, nas trevas espessas. Então ele põe na nossa mão talentos para que nós multipliquemos. Ele diz: Pai, eu fiz a obra que o Senhor me confiou. Eu terminei, encerrei. E ele tinha consciência de que tinha feito isso. Que Deus nos abençoe. A obra de Deus continua. Nós estamos nessa batalha. É uma obra espiritual maravilhosa. Aqui em Fernandópolis. Nossa igreja tem sido abençoadora de Fernandópolis. A igreja presbiteriana de Fernandópolis, a gente chama a igreja Maranata,
está aqui no Canal 10 para abençoar a nossa cidade. Não é para amaldiçoar e dizer que essa cidade não presta. Isso, quem fala isso é louco. Nós estamos falando bem e agradecendo a Deus. Agradeço a Deus cada rua que existe, cada avenida, cada casa, cada homem e mulher que mora nessa terra. Agradeço, porque Deus está abençoando a nossa terra e vai fazer grandes coisas na nossa terra. Vamos orar. Deus, nos enche dessa graça de podermos cumprir completamente a obra que o Senhor tem confiado a nós aqui na terra, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque Tu nos deste a Teu Filho como herança, e Ele cuidou de nós e vai cuidar até o fim. Obrigado por isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana que vem, no próximo programa, estaremos lendo João 17, versículo número 5. Fique na paz de Jesus. Você assistiu aqui no seu Canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Meu amigo que se acha no